E na outra tradução está: o mistério da iniquidade já opera, somente há um que o detém. Mudou o texto. Na outra tradução está induzindo você a pensar que alguém está detendo o anticristo. Já nessa tradução está falando que o mistério da iniquidade aguarda, opera e aguarda, até que seja posto fora aquele que o detém. Essa tradução está melhor, mas olha a palavra afastado. Vou clicar na palavra afastado. Deixa eu subir um pouco mais, para ficar melhor para ver. Cliquei na palavra afastado. Olha o significado dela. Ginomai. Prolongação e forma de voz média e de um verbo primário. Que significa tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida, acontecer. Tá vendo? Não tem nada a ver com afastado aqui. Agora vamos fazer a busca de como essa palavra é usada no Novo Testamento. A palavra afastado. Mateus 1:22. Ora, tudo isto aconteceu. Ué, por que aqui não está traduzido afastado? Mateus 4:3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas coisas se transformem. Tá vendo? Venham a ser. Estranho, né? Vamos continuar. Mateus 5:18. Que se cumpra. 5:45. Torneis. 6:10. Faça-se. E assim por diante. Não tem a palavra em nenhum lugar afastado. Realizar-se, sucedeu, feitas, houve, feito, foi, aqui está precipitando-se, chegou, fique, torne, tornou-se, tornará. Não tem uma referência de afastado, mas aqui colocaram o afastado. Não foi Paulo que colocou a palavra afastado na carta aqui. Por isso Paulo fala: toma cuidado para que ninguém vos engane, como se fosse uma epístola recebida de nós. Olha que homem inteligente, que homem magnífico. Por que ele pensou isso? Sabia que isso tem nos profetas? Em uma outra oportunidade eu vou ensinar isso, porque demora um pouco. Fala da pena enganadora, dos homens que ensinam doutrinas de homens. Mas tudo bem, não estou falando que quem ensina o arrebatamento secreto é um falso profeta. A pessoa não tem entendimento, é só isso. Então ela está ensinando algo errado. Não quer dizer que é um falso profeta. Mas a pessoa que, após ver todos esses argumentos, e por medo do seu nome, por medo dos seus ensinamentos que já foram ensinados, continuar ensinando errado, aí o bicho pega. Aí a coisa muda. Entendeu? Mas Luiz, fala o que Paulo está falando no texto então. Vamos lá. Paulo está falando o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade, olha a palavra iniquidade, anomia. Nomos é lei, anomia é ausência da lei. Paulo está falando: com efeito, o mistério da ausência da lei já opera. Pessoas estavam trabalhando, o reino do anticristo, que haveria de se manifestar no futuro, que era o diabo que estava trabalhando em Roma, já estava trabalhando para que a lei fosse transgredida. Hoje, muito mais. Hoje existem leis para que as leis de Deus sejam transgredidas. Antes não existia leis. Hoje existem leis ordenando você a transgredir a lei de Deus. Aí no verso 7 Paulo fala: com efeito o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente que venha a existir. Que seja afastado, não. Que venha a existir. Aqui no lugar de afastado, coloca na sua mente: que venha a existir, que torne a ser, que torne a acontecer. Aquele que também pode estar aquilo que agora o detém, porque quando você lê aquele, parece uma pessoa. Quando você lê aquilo, já não está se referindo diretamente a uma pessoa. Então aquele ou aquilo depende do contexto. Pode olhar isso no grego. Que agora o detém. Então algo estava detendo o anticristo e tinha que vir a acontecer, tornar a ser. Aí Paulo fala: então, verso 8, então, quando aquilo que tiver que acontecer
tornar a acontecer, vir à existência, será revelado o iníquo. Quem é o iníquo? O iníquo sai da onde? O que acontece antes? Olha para Daniel 7. Quarto animal, 10 chifres, se levanta um chifre pequeno, faz guerra contra 3, derruba o poder dos 3 e aí ele se levanta. Isso nós estamos falando do quarto animal. Agora, se você conhece os paralelos dos animais com a estátua, os 10 chifres do quarto animal estão em paralelo com os 10 dedos da estátua. Então, primeiro tinha que vir os 10 dedos da estátua, mas para isso tem que se formar os pés, de barro misturado com ferro. Mas os pés vêm das pernas. 2. No tempo de Paulo havia 2 pernas? Não havia. Ou seja, quantas coisas tinha que acontecer? O anticristo estava sendo detido por todos esses eventos. Agora, quanto tempo vocês estão me ouvindo eu explicar tudo isso? Olha que eu não fui abrir profeta, eu não abri Daniel 2, eu não fui em Daniel 7, eu estou falando como para pessoas que já estão visualizando o que eu estou falando. Quantos minutos vocês estão assistindo o meu vídeo? Agora, as 2 expressões que eu falei que ia explicar, resume tudo isso. Ou seja, Paulo tinha que abrir Daniel 2 para a igreja de Tessalonicenses, abrir Daniel 7, mostrar que o anticristo, que o chifre pequeno, iria fazer guerra contra o povo santo durante 3 tempos e meio, e ali não tem nada de arrebatamento secreto, nada de que o povo de Deus não está sofrendo. Não são todos que vão sofrer, mas muitos vão sofrer. Os que não vão sofrer não é porque vão estar no céu. Não tem isso na palavra. O Novo Testamento veio do Antigo, as bases do Novo Testamento e as revelações vieram da lei dos profetas, da soma dessas coisas. Entendeu, irmãos? Então Paulo abriu Daniel 2, comparou com Daniel 7, explicou Daniel 8, foi para 70 semanas, Daniel 9, as semanas repartidas, aí Deus deixa uma semana para o fim. Essa semana aconteceu? Não aconteceu. Por que não aconteceu a última semana? Porque senão tinha que vir fim de pecados, fim de transgressão, o expiar da iniquidade, que era a sexta festa. Na sexta festa, que é o dia da expiação, era feita a expiação da iniquidade. Aí viria justiça eterna. Vindo justiça eterna, selava a visão e a profecia, e o Santo dos Santos seria ungido. Essas coisas jamais aconteceram ainda. Não tem como. Então Paulo explicava, ligava todas essas coisas. Porque justiça eterna é só depois que o anticristo e o seu poder for destruído, mas para isso ele precisa ser manifestado. Mas para ser manifestado tem que ter os pés da estátua, tem que ter o quarto animal com os 10 chifres, tem que ter os eventos desdobrados. Para resumir tudo isso, como Paulo ensinava tudo isso para a igreja, ele deu um resumo aqui e nos deixou indícios para saber do que é. Paulo fala, lembra que eu ensinava todas essas coisas? Ou seja, resumiu tudo isso. E foi até uma inspiração de Deus, porque Paulo poderia falar, lembra quando a gente estudava Daniel e os profetas? Lembra que eu expliquei para vocês a ocasião própria e os tempos? Então agora vocês sabem o que o detém. Mas o Espírito Santo inspirou Paulo a não falar essas coisas, mas deixar indícios, porque quando Paulo fala aqui, aí diz aqui no verso 8, então será de fato revelado o iníquo, quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aí olha o que Paulo vai falar no verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Tudo isso está em Daniel 8 e Daniel 11. E com todo o engano da injustiça. Ou seja, a justiça eterna não vai estar manifestada nesse tempo, porque o anticristo se levanta com o reino para dominar nações com engano de justiça, engano de injustiça. Aonde vai ter justiça eterna? Aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A pregação do evangelho chegou sobre eles, mas eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Apostasia. Paulo está explicando o que ele falou antes.